Oi, bom dia. Meu nome é Vinícius Teodoro. Eu estou aqui hoje para mediar essa apresentação do nosso segundo dia de CEMEP. Nós estamos iniciando hoje com a nossa primeira apresentação do dia, que é sobre os avanços tecnológicos na indústria automobilística, com o nosso amigo Anderson, que já vai entrar para nos falar mais sobre isso. E queria chamar a professora Aline Intorne para falar com a gente e começar, né, nossa apresentação. E aí, Vinícius, tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Bom dia aí para todo mundo que está em casa, pessoal. Obrigada, né, por estarem aí conosco mais um dia, como o Vinícius falou, no nosso canal aqui e na CEMEP também. Lembrando todo mundo, né, que pode assistir lá dentro do evento, pode assistir aqui também pelo canal. Se tiverem qualquer dificuldade, compartilhe o link, manda para todo mundo, né, que hoje a palestra vai ser muito divertida, de muito aprendizado, né, um amigo, parceiro, a gente trouxe aí, Anderson, a figura, espero que vocês gostem, tenho uma admiração enorme por ele, um amigo de longa data, e que hoje, né, estamos mais próximos aí, trabalhando em áreas relacionadas, aprendendo muito com ele. Então, seja bem-vindo aí, Anderson, muito obrigada. Vinícius, né, o show agora é com você, a ideia é dar espaço aqui para os nossos alunos do ensino médio, né, toca aí o show e seja bem-vindo aí, Anderson. Obrigada. A gente vai se falando, eu vou estar lá no YouTube comentando, todo mundo preenche aí a lista de presença que vai passar, né? Comenta bastante, faz pergunta, que a gente vai estar aqui para conversar, para ter uma manhã divertida. Obrigada. Falou, obrigado, professora. Antes do Anderson começar a apresentação, a gente vai soltar a primeira pergunta, primeira pergunta para vocês responderem, a primeira enquete, que é a seguinte: você pensa que daqui a 20 anos os carros terão grandes avanços tecnológicos? Você pensa em ter um carro? Aí vocês respondem lá e depois a gente volta aqui para dar esse. Depois eu volto para dar essa resposta do que vocês falaram. Vamos chamar agora o Anderson para que ele comece a apresentação. Bom dia, Bom dia, Vinícius. Bom Anderson. dia a todo mundo que está assistindo. Começo agradecendo ao convite para poder falar com vocês. Aí, como eu entendi que você que manda em tudo, Vinícius, eu peço para você me corrigir se eu fizer alguma coisa errada e para falar o que a gente tem que fazer, porque quem manda é o pessoal do ensino médio, que a Aline acabou de falar, então você é o cara que Pois manda é, aqui. estamos no comando. Qualquer coisa você me Estamos no comando. corta se eu falar alguma besteira, alguma coisa do tipo, se Nada, precisar me nada, não vou censurar. falar não. E aí eu queria agradecer aí ao convite e tentar falar com vocês. Vocês vão ver que eu vou falar coisas talvez não tão técnicas como vocês esperavam, mas justamente para mostrar que a engenharia, que o desenvolvimento não está só na técnica, ela está, na verdade, em entender tudo que existe de interesse do cliente, que muitas vezes vai contra a nossa percepção intuitiva. Então é muito interessante que vocês aprendam isso. Vocês vão que eu vou falar algumas dicas para vocês, inclusive quem já estava no bastidor aí já viu alguma coisa que eu já falei, que eu pretendo falar, inclusive de como está na apresentação, para vocês entenderem o caminho que a gente vai ter que seguir. E aí eu queria pedir se você já pode colocar talvez a apresentação, Vinícius, para o pessoal ir vendo aí o PowerPoint, cara. Beleza, eles já vão colocar para você. Podem colocar Tá aí, bom. pessoal. Que aí que a gente vai falando já com um pouco de imagem, o pessoal ir vendo. Então a gente vai falar, né, dos avanços tecnológicos na indústria automobilística. E eu escolhi três temas principais para falar para vocês. Vou fazer um pequeno e muito superficial histórico, só para instigar vocês, e depois vou falar de três temas principais, que eu acho que a maioria deles vocês já ouviram e pensam sobre ele, talvez sem a profundidade que poderia ter, mas a gente vai falar deles. Então, se puder passar, por favor, para o segundo slide, pessoal. Então, nesse slide, pode clicar isso. Eu fiz uma pequena apresentação de quem sou eu, para vocês entenderem um pouco de onde eu vim, por que eu estou falando sobre isso, né? Então, eu sou engenheiro mecânico de formação, eu me formei no milênio passado ainda, faz bastante tempo já, a maioria de vocês provavelmente não tinha nascido. Eu sou mestre em engenharia de materiais e eu estou fazendo um doutorado também em engenharia de materiais. Toda a minha pesquisa na academia, vamos falar assim, ela é voltada aos aços, ao estudo dos aços, mas em paralelo eu faço diversas outras pesquisas,
porque me interessa tanto da educação quanto da tecnologia e coisas do tipo. E eu atuei por 20 anos na indústria automobilística, nem coloquei aí, eu trabalhei primeiro na General Motors e depois no que era, naquela época se chamava PSA Peugeot Citroën, depois Grupo PSA, e hoje chama Stellantis, porque se reuniu, além das duas marcas que estão aí, tem várias outras marcas, porque teve a união com a Fiat faz 2 anos, mas eu já tinha saído, então eu uso sempre o símbolo antigo, que era onde eu trabalhava, e justamente dessa experiência de ter estado por 20 anos na indústria automobilística que eu me sinto um pouco à vontade de poder falar para vocês um pouco do que é essa história da indústria automobilística. Peço que todo mundo reflita sobre a pergunta que a gente fez, do que vocês acham que vai ter de evolução do carro nos próximos anos, e se vocês acham que vão ter um carro daqui a alguns anos, se vocês vão querer ter um carro, não é que se vocês vão poder ter um carro, se vocês vão querer ter um carro daqui a alguns anos. E aí, se puder passar para o próximo slide, eu agradeço. Então, essa pergunta é para vocês refletirem, não precisam responder, né? O que vocês conhecem de mais moderno nos carros que tem no Brasil? Por que eu coloco essa pergunta para começar? Porque, às vezes, a gente tem uma sensação de que no Brasil as coisas são muito atrasadas, e nesse sentido dos carros, eu acho que até no mundo, às vezes a gente não tem noção do estágio de avanço que a gente tem de tecnologia, do que a gente poderia tá usufruindo, e a gente acaba ficando preso num preconceito que a gente tem de que há dificuldades, que há problemas, de que não há caminho, mas a gente vai ver que as coisas existem, basta a gente procurar, e mais do que a gente pensa às vezes. Então, se puder passar para o próximo slide, enquanto o pessoal reflete sobre isso. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de 3 temas principais, como eu falei para vocês. A gente fala de carros elétricos e as suas subdivisões, de carros autônomos, o que é isso, e um item que eu estou chamando de surpresa. Ele não tem nada de novo, de espetacular, mas eu acho que ele é menos conhecido que os outros 2, então acredito que ele vai vir de uma maneira um pouco mais surpreendente no final. Então a gente pode passar para o próximo, que a gente vai falar um pouquinho dessa história da indústria automobilística, né? Porque às vezes a gente tem um conceito de que as coisas elas já nascem do jeito que a gente conhece, e elas, na verdade, evoluem muito, né? Então, assim como vai evoluir para o futuro, a gente evoluiu muito do que já existia, né? Então, o primeiro carro, essa foto da esquerda é o primeiro carro que a gente chamou de carro, porque a gente tinha que definir o que era um carro ou não, e começou com uma carruagem sem cavalos, né, que o pessoal falava, e era um carro da Mercedes-Benz, ele não parece nada com um carro, né, se a gente for olhar aí, ele tem uma alavanca em vez de um volante, o freio era só igual o freio de kart que a gente tem, que era só uma alavanca para puxar na roda, mas ele tinha um motor, que era um motor de 2 tempos, que funcionava e ele andava sem a necessidade de um cavalo. Depois, por curiosidade, esse da direita é o primeiro carro que chegou no Brasil, alguns anos depois dessa invenção do primeiro carro. Ele era um carro Peugeot. Quem trouxe esse carro para o Brasil foi o Santos Dumont. A primeira pessoa que teve um carro no Brasil foi o Santos Dumont. E aí, se a gente puder passar para o próximo slide, a gente vai dar um salto já no tempo. E aí tem 2 exemplos aí que eu gosto de mostrar. Um deles é interessante, que é o seguinte: essa Station Wagon americana teve um período nos Estados Unidos em que eles faziam muitas peças, muitos componentes de carro de madeira. E às vezes a gente pensa muitas vezes, por que o pessoal fez de madeira, né? Por que vocês acham que num dado período utilizou-se madeira para fazer componentes de carro nos Estados Unidos? Pode responder no chat aí que eu estou curioso do que vocês pensam. Por que a gente usava madeira para fazer, por exemplo, portas e laterais de carro nos Estados Unidos? Por que vocês acham que a gente optou para fazer isso? Por estética? Por alguma característica do material? O que vocês acreditam que foi o motivo pelo qual a gente fazia esses carros num dado momento, com vários componentes de madeira? Razões estéticas, Gabriel? É uma resposta possível. Alguém tem uma outra opinião? Por ser mais leve? Sabe por que era, gente? Por nada disso. O motivo era muito mais direto, também não era custo para quem respondeu o custo, era porque esses carros foram produzidos na época da guerra. E na época da guerra também não era temperatura, Marcelo. Precisava aço para fazer bomba, precisava aço para fazer tanque, precisava aço para fazer navio, não sobrava aço para fazer carro.
e aí eles precisavam, na verdade, achar alguma coisa que desse para usar. E usaram madeira, era o que tinha. Então, por que eu gosto de dar esse exemplo? Para mostrar que, além de tentar imaginar tudo que é melhor, às vezes a gente, na função de engenheiro, na função de desenvolvedor, a gente vai ter que usar o que tem e fazer o melhor com o que a gente tem. Então, fica esse recado que, em alguns momentos, assim como na economia, que a gente fala que é gerar escassez, na engenharia pode acontecer a mesma coisa. A gente pode ter a necessidade de usar o que tem disponível. E cabe a gente, a vocês daqui a alguns anos, desenvolver o que vai ser de novo para substituir o que a gente não tem. E aí, passando para o outro exemplo, que é esse carro da direita, eu não sei se vocês conhecem o filme, é um filme também bastante famoso, que era o De Volta para o Futuro, né? E esse carro era a máquina do tempo do Doc Brown, que ele desenvolveu o carro na base do DeLorean. Muita gente acha que o carro nem existia, é um carro que existiu, é um carro inglês. E além dele ser a máquina do tempo, ele tinha uma outra característica muito especial, muito especial. Ele era o único carro, ainda é o único carro até hoje, que construído, foi construído com a carroceria inteira em aço inoxidável. Óbvio, era muito bom, porque ele não oxidava, você não precisava nem de pintura, ele tinha características muito interessantes que os outros carros não tinham. Mas aí entra o custo, para quem tinha respondido, não lembro quem foi aí no chat da questão do custo, foi o Ariel, né, Ariel? Aí esse carro, ele começou bem e tinha uma venda muito grande, ele era anunciado como uma grande potência. Depois ele teve vários problemas, tem um filme que conta a história do industrial DeLorean, se vocês procurarem um documentário, é muito legal assistir, porque ele envolve toda a chegada da Margaret Thatcher no governo da Inglaterra e as mudanças que isso gerou do ponto de vista de passar do Partido Trabalhista para a Dama de Ferro. Então, é uma parte da história também muito interessante, contada do ponto de vista de uma indústria de carros. E o DeLorean faliu, porque ele era mais caro que os outros e não oferecia nada de muito diferente. Porque você compraria um carro porque alguém diz que ele vai demorar mais para oxidar a lateral, sabendo que todos que você compra, você acaba vendendo antes dela oxidar? Era isso. Então, às vezes, fazer o que a gente... Ao contrário da história da madeira que tinha lá em cima, quando a gente passa para esse do DeLorean, ele fez. Ele tinha disponibilidade de usar o melhor material que ele pôde, mas não era o que as pessoas queriam comprar. Então, é outro lado da gente, como engenheiro, precisar entender que a gente também tem que entregar o que as pessoas querem comprar. É fundamental. E aí, se a gente puder passar para o próximo slide, por favor. E aí a gente chega para muito próximo agora da nossa época, né? E a gente está mudando exatamente, são alguns dos temas que a gente vai falar hoje. A gente está passando do motor a combustão para o motor elétrico, para o motor híbrido, e aí a gente vai ver que tem várias, quando a gente fala de motor elétrico, a gente tem várias escalas diferentes do que é um carro elétrico, e várias vantagens, várias desvantagens, a gente vai falar sobre isso. E a gente está falando, inclusive, do carro autônomo, né? Então, quando a gente olha nessa imagem, a gente já tem a visão do que a gente está falando hoje, o que a gente tem hoje e o que a gente espera ter em breve. E aí o Vinícius vai falar com vocês aí um pouquinho, né, Vinícius? Exatamente. Voltando, né, no assunto da primeira pergunta, que foi que o que você pensa que daqui a 20 anos os carros terão grandes avanços tecnológicos? E você pensa que terá um carro, né? 95% das pessoas disseram que sim, e 5% não. Ou seja, é óbvio, né? A gente pensa que do jeito que as coisas estão avançando, obviamente vai continuar avançando, e eu também responderia isso. Difícil não. Como a professora E só falou. 5% acha que não vai ter um carro, né? Pois é, vamos ver, né? Interessante. Eu também Interessante. responderia que acharia que teria um carro. Aí, para a gente continuar nisso e ver como vai desenvolver, estou trazendo a segunda pergunta agora, que vai estar aí no chat para vocês responderem, que é se você já imaginou se seu carro pudesse fazer parte da geração de energia da cidade? E você já ouviu falar em V2G? Então vocês respondam aí. É uma pergunta muito interessante. A primeira pergunta é muito boa. Se a gente já tinha imaginado que
os nossos carros poderiam fazer parte da geração de energia da cidade, né? Estou curioso para saber. Tá bom. Então, fica a pergunta para vocês aí de novo, respondam. Lembrem-se, por favor, das respostas que vocês deram na primeira pergunta, porque a gente ainda vai falar dela hoje. E aí eu peço, por favor, para passar para o próximo slide aí. E aí a gente vai começar a falar, gente, do carro elétrico, né? Que é uma coisa que parece ser uma coisa ainda do futuro, ou está distante, e a gente começa a ver, eu tentei pôr notícias novas para chamar a atenção de vocês. Por exemplo, há menos de um mês, saiu essa notícia no El País, quando a gente estava falando lá da cúpula do clima, né, que vocês viram da COP21, todo mundo ouviu, porque teve alguns assuntos bastante polêmicos, inclusive o Brasil levar dados que não eram atuais em relação ao desmatamento, porque escondeu o que o INPE tinha passado, mas não é isso que nós vamos falar aqui. Aqui nós vamos falar, na verdade, de que o mundo está mudando e o mundo está decidido, aparentemente, a passar do carro com motor a combustão interna, MCI, para o carro com motor elétrico. Lembrando que o carro com motor elétrico ele pode ser muitas coisas diferentes, é o que a gente vai falar agora para vocês entenderem, e ele não tem só essas maravilhas que a gente discute normalmente. O que a gente vê nessa notícia é que várias montadoras, isso não é de hoje, já faz uns 4 ou 5 anos que começou a ter esse tipo de notícia, já anunciam claramente que tem datas de fim para os seus carros com motor a combustão interna. E aí nós temos a União Europeia, os países se unindo para começar a criar realmente legislações que exijam a eliminação do veículo de motor a combustão a partir de certas datas. Essa data vai mudando sempre, né? No dia dessa notícia, o limite é 2035. Então, a gente está dizendo que daqui a 15 anos, a gente não vai mais ver ninguém vendendo um carro na Europa com motor a combustão interna. Tem que ser outra solução, que não seja o motor que a gente conhece hoje, que põe gasolina, ou diesel, ou álcool dentro desse motor, então tem que ser alguma coisa diferente. E essa coisa diferente que a gente tem falado muito é o motor de combustão interna. Se puder passar para o próximo. E aí, é um motor de combustão, é um motor elétrico. E aí, só para ilustrar para vocês um pouco, a gente tem toda uma gama que foi surgindo de maneira evolutiva, mas que também atende a... Está relacionado, Roberto, estou vendo sim, está diretamente relacionado com a questão da Agenda 2030, com as ODS da ONU. O pessoal toma em conta isso na hora de fazer essas decisões. V2G, para dar uma pista para a Jéssica, é uma sigla em inglês, Jéssica. E a gente vai falar e explicar para vocês ainda aqui o que é o V2G, como é que ele funciona e por que esse conceito pode funcionar. Então, a gente teve toda essa evolução, a gente não começou... Na verdade, os carros elétricos existiram antes dos carros a combustão, mas eles morreram por questões muito óbvias, vou dizer para vocês. A primeira questão óbvia do carro elétrico, que ainda é um empecilho hoje, é justamente a autonomia. A gente tem uma dificuldade de armazenar energia suficiente no carro para que ele tenha uma autonomia grande. É muito mais fácil, e depois o tempo de carregamento. Então é muito mais fácil, ou foi muito mais fácil até hoje, a gente ter um motor a combustão, por quê? Porque a gente conseguia colocar uma quantidade grande de combustível, apesar do rendimento dele ser muito menor do que o rendimento de um motor elétrico, isso acho que vocês têm estudado, vocês vão saber, a gente consegue pôr uma quantidade de combustível grande, que dá uma autonomia grande. A gente tem carros diesel que podem fazer até 1.000 quilômetros de autonomia com um tanque, coisas desse tipo hoje, carros normais, carros de passeio. E aí você para num posto de combustível, em qualquer lugar, e leva 4 minutos, 5 minutos, você está com seu tanque cheio para andar mais 1.000 quilômetros. A gente não tem tecnologias hoje, ainda, que deem essa mesma autonomia, essa mesma flexibilidade no carro elétrico. Então, eles surgiram primeiros os veículos híbridos, né? Que são veículos que têm o motor elétrico e que têm o motor a combustão, e eles têm, normalmente, uma bateria para acumular um pouco dessa energia que está sendo gerada pelo motor a combustão e fazer toda essa alimentação. Então, o primeiro que surgiu foram os carros híbridos, e eles não tinham a possibilidade de você ligar na tomada. Então, você não abastecia esse carro na tomada. Ele era abastecido com combustível fóssil. Esse combustível fóssil gerava o movimento das rodas e gerava também o movimento de um gerador elétrico para poder fazer a carga da bateria, para você usar os dois simultaneamente. Então, você podia dirigir só com motor a combustão, dirigir só com motor elétrico,
podia fazer uma combinação dos dois, dependendo da condição que você quer. Se você quer menos emissão, você fazia só motor elétrico. Se você quer mais potência, você punha os dois. Então era sempre uma negociação, era o carro que fazia isso, você tinha o direito de escolher, inclusive, um modo de direção, mas o próprio carro fazia isso. A próxima etapa foi o que a gente chama de Plug-in Hybrid Vehicle, que é o quê? É um veículo híbrido similar ao primeiro que a gente viu, só que ele agora tem também uma tomada, então você pode abastecer ele direto na tomada. O que esse veículo te permite? Ele permite que você trabalhe ele como um veículo elétrico, ele tem baterias normalmente um pouco maior autonomia, mas ele te dá a possibilidade de ter ainda o motor a combustão para aumentar a autonomia. Sim, Gabriel, você está certo, é exatamente isso. Como esse é o ponto fraco, o que as pessoas têm feito, o que as empresas têm feito, é justamente mostrar que elas estão a cada dia melhorando a autonomia. E esse melhorar a autonomia geralmente está relacionado com as tecnologias de bateria, que a gente vai falar ainda. Quanto melhor a gente consegue ter uma tecnologia de bateria, mais a gente consegue acumular energia para aumentar a autonomia. Mas ainda assim nós estamos longe da autonomia de um carro com a mesma autonomia de um motor a combustão. Então, e o tempo de abastecimento. A gente tem postos de abastecimento rápido, que são para fazer esse tipo de coisa, mas a frase da Aline, acho que é importante, Aline, que é isso, na verdade, quando a gente está falando hoje, a gente aumentou esse foco no que a gente está chamando de Agenda 2030, isso tudo começou, na verdade, lá na Rio, lá na década de 90, né? Foi a primeira vez que a gente começou a falar seriamente, de maneira mundial, da agenda ambiental. E era Eco 90 alguma coisa, não lembro o ano. E foi aqui no Rio. Foi a primeira grande reunião que depois gerou todas essas cópias, essas coisas que a gente vai fazendo. E desde lá a gente começa a tentar tratar a agenda global de maneira mais interessante. Se a gente voltar em 2014 ou 2015, a gente vai ver que isso se ampliou tanto, essa visão global, que a gente tem uma bula papal falando da economia circular. Então a gente chegou lá, no lugar talvez menos esperado, lá na religião, lá no Papa, fazendo uma carta justamente para dizer a importância da gente tratar melhor o meio ambiente. Então, infelizmente, no Brasil, a gente está tendo claramente um retrocesso nesse sentido, é uma pena, mas o mundo tomou um caminho que não vai voltar atrás. Então, a gente precisa se adaptar, a gente vai ter que fazer isso, a gente estava fazendo, e acho que a gente vai refazer, e a gente vai conseguir dar esse próximo passo. Tem uma dúvida, a gente vai falar ainda se o carro elétrico vai realmente nesse sentido, mas a gente vai falar daqui a pouco. Não sou eu que vou falar, vou usar a palavra de um outro cara que sabe bem mais que eu, vocês vão ver, mas a gente precisa tomar isso em conta. Então, falamos do plug-in hybrid vehicle, e aí tem o veículo que a gente chama do veículo elétrico total, que a gente chama de BEV, que é o veículo a bateria. Esse cara, você só carrega na tomada, ele não tem mais motor a combustão, a autonomia dele é um pouco menor, e ele precisa ter uma bateria, obviamente, com uma capacidade de carga muito maior. E o último, que está à direita aí, ele é muito interessante, ele não surgiu por último, pelo contrário, ele surgiu no meio de todo esse desenvolvimento. O primeiro carro que a gente teve possibilidade de comprar, entre aspas, porque ele era meio alugado, foi no Japão, foi a Honda que lançou, e isso foi lá para talvez 2007, 2008, talvez até menos, eu não lembro o ano exato. Era um carro da Honda com um motor funcionando a hidrogênio. Quando eu estava na faculdade, a gente já estudava célula de hidrogênio, o pessoal do departamento de energia, como é que ia funcionar isso. E aí é uma condição completamente diferente de funcionamento para gerar eletricidade, é o inverso da hidrólise, né? Então a gente vai gerar energia, ao invés de ter que pôr energia para separar a água em átomo de hidrogênio e oxigênio, a gente vai pegar isso e vai transformar hidrogênio e oxigênio em água e gerar energia. Esse conceito é muito legal. Qual que é o problema desse conceito, ou qual que é a dificuldade, não é um problema, qual que é a dificuldade técnica desse conceito, é que a gente precisa armazenar hidrogênio num tanque. E todo mundo sabe não, mas talvez alguns vão se lembrar, que quando a gente pensou em usar hidrogênio num dado momento da história da humanidade, a gente resolveu, porque a gente precisava fazer
São até bonitas as imagens, não do acidente, né? Dos Zeppelins, que são aqueles grandes balões dirigíveis que surgiram na Europa. Eles eram inicialmente, precisava ser mais leve que o ar, eles eram inicialmente enchidos com hidrogênio, até o primeiro acidente, porque o hidrogênio é extremamente inflamável e extremamente explosivo, em que um caiu, tem imagens, isso todo mundo pode ver, e a gente percebeu que não dava para armazenar tanto hidrogênio junto assim, sem uma condição muito boa de segurança. Então, esse é o dificultador técnico do carro a hidrogênio, e a gente tenta. Como é que a gente pode pôr esse hidrogênio lá? Não só ele puro no tanque. A gente pode, talvez, retirar esse hidrogênio, que são pesquisas atuais que a gente está fazendo, do álcool, do etanol. Então, a gente pode criar sistemas que permitam que um tanque de etanol gere o hidrogênio que vai fazer funcionar essa célula de combustível. Mas, enfim, aí a gente vê o que a gente chama de carro elétrico é muito mais do que só ter uma coisa que a gente chama de carro elétrico e imaginar que é botar uma pilha no carro, igual os carrinhos de brinquedo que a gente tinha. Então, é muito diferente. E a gente tem alguns impactos importantes nesse sistema que a gente precisa considerar, porque apesar da gente vender ele, sobretudo quando a gente quer dizer que essa é uma solução ecológica, e é o que os governos têm imposto, ele tem algumas coisas que não são tão ecológicas assim, que é o que eu gostaria de falar com vocês. Por exemplo, a gente precisa calcular não só o que o carro está emitindo, porque a gente vai dizer assim, o carro tem emissão zero, porque ele funciona com energia elétrica. Mas essa energia teve que vir de algum lugar, a gente precisou gerar essa energia elétrica. E dependendo do rendimento que a gente tem para gerar essa energia elétrica, e se ela for, por exemplo, gerada numa usina de carvão lá na Europa, aquela usina de carvão está emitindo CO2. Aí tem. O pessoal vai dizer, mas é muito mais fácil controlar a emissão só daquela usina do que de cada carro espalhado pelo mundo, e é verdade. Então, tem várias formas de encarar a mesma situação, mas é um ponto que é muito levado em conta pelas pessoas que estão na indústria e pelos ecologistas para entender se realmente o carro elétrico representa uma economia do ponto de vista da energia. Isso, seu Carlos, exatamente isso, cara. A gente precisa entender, e aí a frase técnica que a gente usa para isso é medir a emissão do poço à roda. Essa é em inglês a expressão, mas é do poço à roda. E aí fica W2W. Por quê? Porque a gente faz o balanço completo desde a hora que a gente começa a gerar essa energia até a hora que o carro consome essa energia. Ao invés daquela visão falha que a gente tinha, que era só medir o que o carro estava emitindo. E aí a gente vê, algumas vezes, que dependendo da fonte, dependendo de como foi feito, dependendo de como a gente armazenou essa energia, dependendo do rendimento do carro, dependendo da bateria do carro, da autonomia de quando a gente vai fazer, a gente corre o risco desse carro, no fundo, poluir mais do que um carro com motor de combustão interna. Então, essas são reflexões que acontecem hoje, para quem quiser ler depois, use essa expressão para pesquisar que eu falei, do poço à roda, ou W2W, que é a sigla em inglês, não é o V2G, que também é uma sigla em inglês, são várias siglas desse tipo, o 2 sempre vai ser função de true, vocês vão entender depois, quando a gente for falar, mas é um problema. Outro problema, outra condição técnica que todo mundo está vendo hoje é a gente precisa aumentar a autonomia dos carros. Aumentar a autonomia dos carros precisa ter baterias mais eficientes, porque a gente não pode aumentar a massa. Cada vez que a gente aumenta a capacidade de bateria, ou a quantidade de bateria, a gente aumenta muito a massa, porque as baterias são pesadas, né? A gente sabe disso. E a gente tem mudado as tecnologias de bateria. E uma que a gente usa muito são as íons de lítio, atualmente. E qual que é o problema disso? É que existe pouco lítio. Então a gente vai chegar lá na porta do carro na época da guerra e vai começar a discutir se vai ter matéria-prima suficiente para produzir baterias para todos os carros. E a gente vai começar uma discussão, a Bolívia é o grande produtor de lítio do mundo, então a gente tem toda essa discussão hoje. Ao contrário da falsa discussão que a gente tem do nióbio no Brasil, lá é uma discussão mundial do que a gente vai fazer com o lítio. E aí é fundamental entender, é muito poluente extrair esse lítio, gasta muita energia para extrair esse lítio. Esses materiais dessas baterias são extremamente poluentes na hora que a gente acaba o uso dela, porque ela tem uma vida útil, como as dos celulares, e a gente tem que entender como é que a gente vai fazer o descarte ou reutilização dessas baterias. Então a gente volta para a discussão da economia circular, da Agenda 2030, que tem que estar diretamente relacionada com isso que a gente está falando.
Começou uma chuva forte aqui, não sei se o ruído vai atrapalhar vocês. Se atrapalhar, alguém me avisa, porque está trovejando, mas eu acho que não vai ter problema. E aí, a gente vê todas essas condições e a gente vê todo mundo dizendo o carro elétrico é a solução, o carro elétrico é a solução, o carro elétrico é a solução, é isso que a gente ouve, né? Acho que todo mundo tem ouvido isso. Mas existe gente que acha que ele não é uma solução. Porque além do impacto que a gente tem na questão da bateria, que a gente está falando desse risco de não ter matéria-prima, do problema da reciclabilidade, da durabilidade das baterias, do risco dele ser mais poluente ou não, tem um outro fator que as pessoas não estão tomando muito em conta, ainda ou não pensam, as pessoas que estão muito fora do mercado, que é o seguinte, a indústria do automóvel hoje é uma indústria extremamente consolidada, que envolve toda uma cadeia de produtores, de componentes para ela. E muito do que existe hoje no carro elétrico não vai precisar, o que é uma vantagem. É uma vantagem porque o carro elétrico tem uma construção muito mais simples, tem uma manutenção muito mais simples. O motor elétrico é muito mais simples que o motor a combustão. Um carro elétrico, conceitualmente, não precisa de uma caixa de câmbio. Quem precisa de uma caixa de câmbio é só um carro com motor a combustão. Só que, por outro lado, hoje, existe gente que produz isso, existe gente que vende isso, existe a cadeia logística disso, e tudo isso morre de uma hora para outra se a gente fizer a mudança drástica, como ele está dizendo, de passar do motor a combustão para o motor elétrico. Então, tem um impacto, inclusive, social e econômico, de mudar rapidamente para o carro elétrico. Então, isso precisa ser refletido. E aí eu peço, por favor, para passar para o próximo slide, para mostrar que não é necessariamente uma opinião só minha, né? Então, tem várias vozes, mas essa voz, o Carlos Tavares, ele é um cara que faz pelo menos uns 4 ou 5 anos que ele fala repetidamente dos riscos que estão escondidos nessa história muito forte dos governos insistirem muito, por causa do ponto de vista ecológico, da forma que a gente vende essa questão da sustentabilidade do carro elétrico, em que a gente faça isso muito rápido. Então, ele fala muito da questão das baterias, ele fala da questão da cadeia, e esse Carlos Tavares, ele tem um pouco mais de propriedade para falar do que eu. Por quê? Porque esse cara, se puder passar para o próximo slide, eu agradeço. Esse cara, ele é um português, é um franco-lusitano, na verdade, que foi presidente da Renault por muitos anos. Depois ele passou a ser o CEO da PSA, ou seja, foi chefe de todas as marcas francesas, e hoje ele é o presidente da Stellantis. Essas marcas, sobretudo as francesas, elas estão disparado na frente, entre as grandes montadoras, na eletrificação. Acho que vocês já viram o anúncio de 208 elétricos para vender no Brasil. Nós não estamos falando de vender na Europa, nós estamos falando de vender carro 100% elétrico no Brasil. E a gente tem esse cara, que é o presidente dessas marcas, dessas empresas, e ele diz, eu preciso fazer, eu vou fazer, a gente está fazendo, porque é uma exigência que o mercado está fazendo através dos governos, através de toda essa pressão política, mas eu não acredito que seja essa maravilha que a gente está dizendo. E eu acho que se a gente não retomar a rota, a gente vai dar de cara contra um muro em não muito tempo. Então, acho que é importante para vocês, sobretudo, que estão começando agora a discussão. É muito bonito, o carro é muito bonito, Gabriel, realmente. Tomar em conta isso, sempre tentar entender que há interesses por trás da ciência. Eles não são interesses em geral dos cientistas, são de outras pessoas, mas a gente precisa ter cuidado com as informações que a gente recebe, que a gente repassa. Cuidar sempre disso. Cuidar de realmente entender a ciência que está por trás e de como analisar dados. Ainda mais agora no mundo de vocês, que a gente fala da ciência de dados, que a gente vai ter muitos dados disponíveis, e a gente tem que saber analisar esses dados. Senão a gente vai ser enganado. A gente vai ouvir o que interessa para a pessoa que está falando. E não necessariamente a gente vai ter os bons dados para tomar as boas decisões. Então é muito importante que a gente consiga refletir sobre isso. E aí era o que eu esperava falar sobre os carros elétricos. O Vinícius vai trazer para nós a resposta aí, né, Vinícius? Isso.
A resposta da segunda pergunta foi, primeiramente, retomando, né, qual foi a segunda pergunta. Se já imaginou se seu carro pudesse fazer parte da geração de energia da cidade? E se a gente já tinha ouvido falar em V2G? 30% das pessoas responderam que já tinham ouvido falar ou já tinham imaginado que o seu carro pudesse fazer parte da geração de energia. E 70% não, ou seja, a maioria, assim como eu, né, nunca tinha pensado Então, o que nisso, que nunca tinha acontece? ouvido Antes falar. da gente passar para outra pergunta, eu queria comentar essa para responder, né? O que que é para esses 70 que não sabia, o que que é o V2G, cara? Na verdade é em inglês, né? V2G, que é o quê? É Vehicle to Grid, que é o quê? Você, da mesma forma que você pode retirar energia para abastecer o seu carro, num dado momento, se você tem energia sobrando, que você está produzindo com o seu carro, por exemplo, quando a gente fala de CARES, de coisa de freio, de reprodução de energia nos momentos de desaceleração do seu carro, você pode, de noite, ir lá estacionar o seu carro, ligar ele na rede e passar essa energia que você acumulou para a rede e vender. Então, esse é o conceito. O conceito, ao contrário do que a gente pensa, às vezes, que talvez o carro vai ser um consumo de pico, que não vai ter energia para todo mundo, se a gente pensar com outros olhos, a gente pode imaginar o carro como um gerador. Ele é um gerador de energia Exatamente. quando a gente tem um motor elétrico lá. E a gente Quando pode vender essa desligado, energia, né? isso aí, desde que a gente legalize isso, que a gente crie regras para isso, que a gente Regulamentiza, né? vou contar uma piada engraçada para vocês que eu recebi, eu não sei nem se é verdade. Tem um cara em São Paulo, recebi como uma piada, e ele tinha um Porsche elétrico, né? E aí o que que ele fez? Ele pegou esse Porsche elétrico e ligou na tomada do prédio dele para abastecer o carro dele. E isso gerou uma discussão no condomínio. Um dos vizinhos falou: isso é um absurdo, porque ele está usando energia que era do uso de todos, não sei o quê, né? Como conceito é verdade, né? Porque ele está usando energia que é de todos para abastecer só o carro dele. Mas aí é onde está a piada, né? Por isso que é com Porsche, o cara fala assim: não tem problema, se isso te incomodou, você me passa a conta do seu condomínio que eu pago o seu condomínio também. Meu problema não é o preço, é que só tinha aquela tomada. Então, mas Pois fora, é, mas fora a brincadeira, é importante ter uma legislação clara sobre isso. A gente pois precisa disso. Vai é. ser a mesma coisa que eu ouvi sobre o veículo autônomo. A gente precisa ter legislações claras para tratar, porque são coisas muito diferentes do que a gente está vivendo hoje. Segurança, né? E aí, para quem quiser saber mais do veículo elétrico, vocês vão ver que no final eu deixei um texto, um link para um texto, vários textos, um para cada um, para vocês poderem dar uma olhada. E um para o veículo elétrico, um para o veículo autônomo, um para o que está chamando de surpresa, para vocês lerem, para conhecerem mais sobre isso, para ter pelo menos um texto já que vocês possam ler e depois começar a mergulhar mais no assunto para aqueles que interessarem. Mas é muito importante essa parte da legislação, porque como são coisas completamente diferentes, a gente precisa se readaptar. A gente precisa que as pessoas tenham confiança e a gente precisa se adaptar. Então, só para resumir o carro elétrico para a gente terminar e passar para o próximo, carro elétrico hoje é entender qual é a tecnologia, se ele realmente é um fator de ganho do ponto de vista ambiental, como é que nós vamos tratar as baterias, sobretudo, como é que nós vamos fazer as estações de carga na estrada para aumentar essa autonomia e a legislação para isso. Então, acho que assim a gente consegue dar uma visão global de qual é a situação do carro elétrico para vocês que estão começando aí e que vão realmente ver isso acontecendo no Brasil e vão fazer essa mudança, Vinícius. É isso aí. Antes de falar a terceira pergunta, realmente estou aqui prestando atenção verdadeiramente, que é um assunto de curiosidade geral, mas para a gente que Enquanto é você da fala, área, Vinícius, eu vou levantar um pouquinho só para fechar a porta aqui. Para mim, o som está ruim por causa da chuva e já volto. Estou falou, voltando. falou, falou. Falar aí pro pessoal que é realmente um tema muito interessante da gente falar, porque é muito atual e quem é da área, quem está na automação aí, realmente já está ligado, assim como eu estou aqui, ouvindo tudo que ele está falando, para que a gente se atualize cada vez mais, porque nós possamos, e é muito provável que nós encaremos essa realidade e tenhamos o conhecimento para agir da melhor maneira possível, né? E Não é provável, não, é agora, fundamental. Depende de você, Vinícius. Eu já estou velho. Vocês vão ter que sim. fazer essa decisão, cara. Pois é, a gente precisa estar atento porque a questão que você falou da, do,
do interesse da ciência, né? Do interesse de quem está por trás ali na ciência. Nós precisamos O que é ciência e o que não é ciência, né? Pois é. Nós precisamos estar atento e ver, na verdade, qual é a ciência verdadeira que está falando, e não aquilo que pode ter algum interesse por trás e realmente estar ali atento. E agora a terceira pergunta a terceira enquete que Posso fazer nós só uma temos. frase antes, cara, do que você falou? Que eu acho que é Pode, importante. claro. Quanto mais a gente souber, quanto mais a gente conhecer, menos a gente vai estar exposto a ser enganado. Então é muito importante que vocês estudem, que vocês aprendam. Por quê? Porque a hora que alguém vier com um dado, que às vezes é parcial, tentando te convencer, você vai saber que aquilo é parcial e vai partir para uma discussão muito mais profunda, ao invés de simplesmente comprar aquela meia-verdade como se ela fosse a verdade absoluta. Então o importante é que quanto mais vocês aprenderem, menos uma pessoa igual eu, mais velha, pode chegar e tentar enganar vocês, cara, porque vocês vão estar atentos e vocês vão saber exatamente o que fazer. Quanto mais a gente aprende, menos a gente tem certeza, né? E aí menos a gente tem certeza. Aí a gente, mais a gente precisa aprender. Vai para o caminho da discussão, do saber mais aquilo que a gente está sendo exposto à informação, né? Aí a gente faz a diferença na vida de quem está perto e ensina ou aprende mais fácil com quem está perto. Aí a terceira pergunta para vocês é se vocês sabem o que é um carro autônomo. Agora eu estou começando a aprender aí, do jeito pelo que você está falando, eu estou começando a imaginar o que é. Aí vocês respondam aí no chat. E agora a gente vai ter um vídeo, né? E depois eu volto para dar o resultado dessa. É um videozinho relativamente antigo, pessoal, de um filme, talvez alguns já tenham visto, a maioria acho que não, mas vale a pena ver porque o filme é muito legal. Chama Total Recall, tem uma versão mais nova, mas o que eu pus é a versão mais velha, e mostra o que o autor do filme imaginava do futuro. Where am I? You're in a Johnny Cab. I mean, what am I doing here? I'm sorry. Would you please rephrase the question? Huh? How did I get in this taxi? The door opened. You got in. Hell of a day, isn't it? It's okay. Right here. Thank you for taking Johnny Cab. Thank you. Hope you enjoyed the ride. Hello. I'm Johnny Cab. Where can I take you tonight? Drive! Drive! Would you please repeat the destination? Oh, anywhere, just go! Go! Please state a street and number. Shit. Shit! I'm not familiar with that address. Would you please repeat the destination? Fasten your seatbelt. Pode parar já. Quem tiver com o vídeo aí, se puder dar um pause já, por favor. Então, o que esse vídeo mostra, gente? Primeiro, uma visão lá da década de 90 do que é o futuro. E vejam o que a gente já viu aí. Se puder pôr o slide naquele slide que está ainda com a foto do vídeo, eu agradeço, para não ficar muito grande, que eu sou meio feio, Vinícius, eu não gosto de ficar na tela inteira sozinho assim, não, cara. Isso. Aí, o que ele mostra? Presta atenção na quantidade de tecnologias que a gente viu aí. Primeiro que vocês viram é um táxi autônomo, né, que chama Johnny Cab, a empresa. Então, a primeira coisa, quando a gente está falando de um carro autônomo, ao contrário do que a gente está vendo por enquanto, e vocês vão ver que a gente vai falar disso aqui para frente, muito provavelmente a gente vai ter empresas que vão fazer essa gestão. Porque qual seria o sentido de uma pessoa ter um táxi, vamos falar assim, se ele for autônomo, já que ele não vai trabalhar com isso, você tem um único táxi, né? É muito legal esse filme, muito legal mesmo, gente, se vocês puderem assistir, porque tem outras mensagens do filme, não só isso, né? E aí a gente está vendo um táxi autônomo, por comando de voz, vocês viram que é tudo por comando de voz,
e que não tem possibilidade de retomada do comando do carro. Ele tem que arrancar um boneco que está lá para poder fazer essa retomada do comando. Por que esse boneco está lá? Por uma questão, obviamente, não técnica. É uma questão filosófica, é uma questão de adaptação nossa. Talvez, naquele conceito, e a gente tem muito isso, né, quando a gente vê um robô, se o robô tiver uma expressão humana, ele parece muito mais aceitável para nós do que um robô que não tem expressão humana, de a gente entender que tem alguém dirigindo o carro. Não tem. Né? Era um carro autônomo, mas ele, para que ele aceitar tá ali, tivesse que ter aquilo, né? Já pensou, Ingrid, um Uber assim? Na verdade, fora a brincadeira, se você pensar, não teve o boneco, mas se vocês pesquisarem nas Olimpíadas do Japão, uma proposta que o transporte dos atletas e das pessoas na Vila Olímpica fosse feito por alguns veículos autônomos, vale a pena vocês darem uma olhada. Obviamente não Johnny Cab, não com esse bonequinho, né? Mas, então a gente vê vários conceitos aí que estão envolvidos na questão do carro autônomo e que são importantes, né? Se puder passar para o próximo slide, por favor. Então, eu peguei uma notícia, essa notícia, na verdade, é de uma revista portuguesa que veio para 4 rodas há alguns anos, em 2016. Então, o repórter, a primeira vez que ele entrou num carro, e aí ele começa a descrever, né? O carro da frente está se aproximando rapidamente e o meu carro continua acelerando até alcançar. Aí eu só preciso dar a seta e o carro vai, ultrapassa, volta para a faixa, dirige sozinho, e isso é um Mercedes Classe E lá de 2016, com um comando de direção mais autônomo do que o que a gente tinha só do piloto automático, que você só mantém a velocidade, né? O que chama de velocidade de piloto automático, na verdade é o acelerador controlado. Então, o que é o carro autônomo? Se puder passar para o próximo slide, por favor. A gente definiu, a gente não, na verdade, a SAE, né, que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos do Mundo, que surgiu lá com a GM e com a Ford há muitos anos. Então, os engenheiros automotivos se unem para criar normas, para criar regras, e a gente definiu que a gente tinha que ter níveis diferentes de automação para ver como é que isso ia acontecer. E essa imagem eu tirei de um documento da Comunidade Europeia para vocês. Tá? Então, criou-se sistemas para a gente entender o nível de automação, desde o 0, que é sem automação nenhuma, até o 5, que é a automação total. E aí vocês podem perceber, é legal nessa imagem, porque a gente faz com imagem, porque é muito simples de entender como é que o nível de automação vai avançando. Então, você tem 3 critérios diferentes. Eu, como bom cego, não consigo enxergar o que está escrito aí, então eu vou ler aqui, né? Então, o da esquerda é direção, aceleração e desaceleração. O do meio é controle do ambiente de condução. E o terceiro é assumir o controle da condução em caso de emergência, né? Então, o que a gente fala? Um carro sem automação nenhuma, tudo quem tem que fazer isso é o motorista. Quando a gente passa para o nível 1, que é só o controle de direção, aceleração, a gente já tá falando de o carro e o motorista. Então, são os primeiros sistemas que a gente fez. Depois, nível 2, já vai todo para o controle do carro. Vocês vão vendo que o carro vai cada vez assumindo mais o controle até o nível 5, em que o condutor pode dormir lá dentro e não precisa estar com a mão no volante. É isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que a gente vai evoluir até chegar nisso. E não é uma questão necessariamente, vocês vão ver isso que eu vou falar agora para vocês, tecnológica. Então, se você imaginar o que a gente está falando na comunidade europeia, a gente está dizendo que nós estamos vivendo, nesse momento, a passagem do nível 2 para o nível 3. A década de 2020 até 2030, é quando a gente vai chegar até o nível 4. E a gente acredita que em 2030 a gente já esteja falando de carros com nível 5 de automação total. Só que tem algumas questões de fundo que são importantes que a gente vai falar. Então, se a gente puder passar para o próximo slide, o que a gente vai falar? Antes do carro autônomo total, esse é o segredo da engenharia ou da ciência, a gente tem que evoluir aos poucos. A gente criou, e isso está disponível, e tem muitos carros no Brasil que tem isso, o que a gente chama de ADAS, que são sistemas avançados de ajuda à condução. Então, vários desses sistemas estão disponíveis já em carros, mesmo que a gente não saiba. Às vezes a gente vê a propaganda e não percebe. A gente tem vários carros no Brasil hoje sendo vendidos que o carro simplesmente é capaz de frear por você. Você não vai sofrer um acidente, porque mesmo que você esteja lá distraído,
ele vai frear se ele vê que tem um obstáculo à frente. A gente tem carros que estacionam sozinhos, né? Que tem assistência ao estacionamento, o Park Assist. Então, tem vários nomes diferentes, cada montadora vai dar seu nome, mas são sistemas que a gente consegue fazer, e tudo isso precisa ser calibrado. Esse vai ser o trabalho de vocês. Em 2016, 2017, eu estava trabalhando no que ia ser o C4 Cactus, que a gente vê sendo vendido hoje, e era o primeiro carro da Citroën e da Peugeot no Brasil que ia ter esse sistema adaptativo do freio. E a gente precisava refazer tudo. E refazer tudo significa calibrar estradas, calibrar distância, entender como é que a gente tinha que fazer, como é que era a condição do motorista do Brasil de reagir com isso em relação ao cara da Europa, que já tinha sido feita essa calibração. A gente precisava rever todo o sistema de ABS e ESP do carro para poder acertar e ter certeza de que a gente ia ter um sistema que era funcional. E esse sistema que a gente impôs é isso, ele só freia e retoma, e ele pode chamar VAB, VAEB, AEB, esquece o V porque é um vídeo, né? Ele pode chamar AEB quando ele tem um carro automático, ele pode chamar ACC quando é um carro manual. Por quê? Olha, mais um detalhe que a gente tem que ver, às vezes a gente não pensa, isso vai ser para vocês quando estiverem fazendo um projeto. Num carro manual, esse sistema de freio, ele tem que ter o cuidado que ele nunca pode chegar a uma velocidade próxima de zero. Por quê? Porque ele não consegue passar a marcha sozinho. Então, se ele fizer isso, o carro vai morrer, o motor vai calar. Então, você precisa de um sistema completamente diferente de gestão em relação ao carro manual e o carro automático. Então, é importante ver isso. O sistema que o repórter português estava falando lá é uma etapa após essa do só freio. Por quê? Porque nessa etapa após, você escolhe, você deixa o seu carro, você pede para ele seguir o carro da frente, então se ele chegar no carro da frente, ele vai parar atrás do carro da frente. Mas quando o carro da frente é um caminhão, ele vai ficar seguindo. Ele vai manter essa velocidade nova, mantendo a distância do carro da frente. Então, o que você pode fazer? Se você quiser que ele ultrapasse, você precisa dar seta para a esquerda. A hora que você der seta para a esquerda, ele vai entender que é para ultrapassar, ele vai passar o carro e vai retomar a velocidade inicial que você tinha programado. Qual que é a próxima etapa? Não precisa nem dar seta. Ele vai verificar se tem carro vindo do outro lado ou não, e ele vai fazer essa ultrapassagem. Então, são sequências que vão acontecendo de tecnologias que existem. Esses carros, evidentemente, precisam ter mais sensores, alguns deles têm radares, alguns desses sistemas funcionam por câmera, eles leem câmeras, eles leem placas, eles veem se tem pessoas na pista. E isso tudo gera esse nível. Pode passar para o próximo slide, por favor. Ele gera esse nível de automação que a gente está vendo. Então, quanto mais desses sistemas a gente incorpora no mesmo carro, mais próximo do nível 5 a gente chega. Então, é muito interessante entender isso. Por quê? Porque, ao contrário da gente simplesmente imaginar que esse carro autônomo ele vai ser mais tranquilo, porque você vai poder não dirigir nele, ele pode trazer vários outros benefícios que a gente não é capaz de perceber antes. Por exemplo, a gente tem uma estatística, uma estimativa de que quase a totalidade dos casos, eu não lembro o número percentual, mas está nesse texto que eu falei para vocês que eu vou indicar no final, dos acidentes de trânsito são causados ou por problema da estrada, aí não tem muita relação com o carro autônomo ou não, ou por problema do elo mais fraco que tem num carro, que é o motorista. É o motorista que dorme, é o motorista que se distrai, é ele que vai trocar um CD, é ele que vai mudar a música, é ele que vai conversar com quem está atrás, e aí bate. Então, se a gente tira esse problema que existe no trânsito, que é o motorista, a gente reduz o número de acidentes, a gente reduz o número de risco, porque o carro é capaz de tomar decisão muito mais rápida, o carro. A eletrônica embarcada no carro é capaz de tomar decisão muito mais rápida do que o motorista em si. E aí a gente tem vários ganhos, a gente pode passar para o próximo slide, por favor. Por exemplo, esse é um levantamento que às vezes a gente não pensa, né? Qual que é uma vantagem muito óbvia, mas que a gente não pensa, do carro autônomo? O carro autônomo, ele é um carro muito mais acessível para as pessoas com deficiência. Obviamente, é muito mais fácil se o carro pudesse dirigir sozinho para uma pessoa que tem deficiência visual poder se locomover, para uma pessoa que tem deficiência motora poder se mover. Então, você dá um acesso muito maior às pessoas. Você consegue reduzir os acidentes, a gente falou. Tem uma outra coisa que é interessante, que é o quê? Como você tem um controle muito maior e
a gente não vai falar muito disso, do carro conectado, que é outra etapa ainda, que o carro tem que estar conectado com a cidade, tem que estar conectado com os outros carros. Quando a gente fala disso, a gente vai entender, por exemplo, que a distância entre carros na rua, na estrada, pode ser muito menor, porque ele tem muito mais controle do que está acontecendo. Então, o carro que está lá no final da fila, ele pode ter acesso aos dados do carro que é o primeiro da fila e já ter ciência de que ele não vai fazer uma freada brusca, porque não vai acontecer uma coisa lá na frente. Então, ele já pode planejar as manobras dele de acordo com o outro carro. E com isso, ele pode andar muito mais próximo do carro da frente. O que acontece com isso? Reduz congestionamento. Por quê? Porque vai ter menos espaço ocupado pela mesma quantidade de carro. E depende, Alexandre. Talvez nós estamos falando de um momento hoje, né? Que esse carro é mais caro, o que você está dizendo. E aí, nós vamos chegar na surpresa, que é o final, e que é a terceira opção. E aí nós vamos entender, essa sua frase é muito legal, né? Fica difícil conseguir um automóvel com esses avanços. E talvez não precise. Esse que é o segredo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes de falar disso, eu queria falar do risco que a gente tem do carro autônomo. Vamos passar para o próximo, por favor, o slide. Que é o quê? A gente tem sempre, por enquanto, o folgado, né? Então, também uma notícia recente aí, um cara no Brasil estava com um Tesla, que tem esse autopilot, que não é autopilot, né? Que não é ainda o Gabriel está quase chegando onde a gente vai chegar, Gabriel. Esse é o grande segredo, cara. Não necessariamente o transporte público do jeito que você está imaginando, mas é o que a gente vai falar. O que acontece? O cara ativa o autopilot e resolveu dormir, mas ele não pode, porque primeiro que não tem legislação para isso ainda, nem no Brasil, nem no mundo, e depois porque o autopilot não é um nível 5 de verdade. Então ele precisa, em caso de emergência, o motorista precisa retomar o controle. Então não é autorizado alguém fazer isso. Depois o cara explicou se não estava dormindo nada, não sei o quê, mas o risco existe, né? E para o carro autônomo, tem algumas questões filosóficas. Eu até brinquei com a Aline antes de começar, de dizer o seguinte: você que tem um filho pequeno, você teria coragem de colocar o seu filho num carro que não tem motorista e deixar ele lá sozinho? Em teoria, por todos os números que a gente conhece, é mais seguro do que um motorista lá dirigindo. Mas você tem coragem? A gente está preparado para isso? A nossa cabeça, todos os nossos preconceitos estão preparados para isso? A gente tem uma discussão também que é interessante, que fica para a reflexão de vocês, sobretudo quem está na área da automação e da programação, porque não vale só para o carro, né? Mas que é um dilema que a gente coloca, Vinícius, e eu já deixo você fazer a pergunta aí, dar a resposta daqui a pouco, deixa eu só falar essa, para vocês refletirem, né? Tem alguém que falou, inclusive, nós vamos chegar lá, Ingrid, nós vamos falar daqui a pouco disso que você está perguntando. A gente tem uma questão filosófica que é a seguinte: ao contrário da gente dirigindo, que a gente vai ter dúvida se dá tempo de desviar, se dá tempo de frear, o carro não vai ter essa dúvida. Ele vai saber exatamente se dá tempo, se ele vai bater, se ele não vai. Ele vai calcular isso, ele tem uma capacidade de cálculo mais rápida que a nossa, né? E aí, o que acontece? A gente põe um dilema que é o seguinte: imagina que o carro está dirigindo, porque não é você que está dirigindo, né? E, de repente, um idoso vai atravessar a rua e entra na frente do carro. De forma que ele calcula que não dá tempo dele frear. Ele tem duas opções: ou ele passa por cima daquele cara, ou ele desvia. Mas para desviar, ele tem duas opções. Ele pode desviar para a calçada, onde tem uma pessoa passando com um carrinho de bebê, ou ele pode desviar para a esquerda, que é a outra faixa, que está vindo um carro no outro sentido, que tem 3 pessoas dentro. Que decisão o carro tem que tomar? Ele vai matar quem? Legal Pois pensar é. sobre isso, né? Muito legal. Faz parte da legislação, faz parte do que a gente vai ter que fazer. Nós, dirigindo, a gente não sabe. A gente vai achar que dá, a gente vai fazer tudo para tentar salvar todo mundo. Mas o carro vai saber claramente que não dá. E ele tem que E tomar o uma que ele vai decisão. fazer? E ele tem que decidir. Qual que é o critério? Quem é que vai tomar essa decisão na hora de programar esse carro? Talvez, Gabriel, talvez seja uma decisão, Exatamente. né? Mas e se a gente fizer o contrário? Exatamente. Se quem estiver atravessando a rua for a mulher com a criança e quem estiver na calçada for o idoso, né? Qual que é a escolha?
Qual que é a escolha, né? Exatamente. E aí É tem uma um situação filme, que esse precisa vocês ser devem ter visto, que é pensada. mais novo, que chama Eu, Robô, que também é muito legal, que é do Asimov, que é um cara que escreve sobre robótica. Espero que quem está fazendo automação já tenha lido os livros do Asimov. Pelo amor de Deus, gente, se não leram, leiam, porque é muito legal. Isaac Asimov, é ficção científica, mas ele é um cara que ele é químico de formação, ele é um cara técnico, ele tem livros também falando sobre a formação das estrelas, sobre o universo, sobre todas essas coisas. E ele tem muitas, muitas e muitas discussões filosóficas sobre como fazer programação, como criar os sistemas para que eles funcionem. Então é muito, 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 muito legal e muito interessante, se vocês puderem ler, sobretudo vocês que pretendem trabalhar nessa área, Isaac Asimov. Vale muito, muito, muito a pena mesmo. Tá? Porque a lógica E ela é aí, padrão, né? Mas e a ética, né? exatamente, exatamente. Essa É que é a aí que questão. está. Vou estender mais um pouquinho, não deveria, porque o tempo está passando, mas para falar disso, Isaac Asimov ele cria o que ele chama das 3 leis da robótica, para garantir que um robô nunca vai fazer mal para um humano. E aí tem toda uma filosofia por trás disso, de como a gente interpreta essas leis, ou como uma máquina interpretaria essas leis, e sempre vai entrar a ética, não só a ética, mas a filosofia em relação à lógica. Por quê? Porque a primeira lei da robótica, por exemplo, é um robô nunca pode, por ação ou omissão, fazer mal a um homem. É muito simples, não é? Mas como que você programa isso? O que é mal? É muito Exatamente. simples do ponto de vista filosófico, é muito complexo do ponto de vista de programação. Então é muito Exatamente. legal pensar sobre isso. Vale muito a pena discutir isso e ler esses livros para vocês. Gente, caso não tenha lido, você fez cara de nunca viu falar do Asimov. E aí pegar e começar a ler, porque Sinceramente, nunca tinha ouvido falar. vai achar muito legal. Chama Isaac Asimov, cara. E Pô, tem esse filme. O uma filme não é boa muito dica aí legal, na pra verdade, não gente. tem muito a ver com ele. Chama Eu, Robô. É com Will Smith. E tem, Eu já devo inclusive, ter cenas visto. com carros autônomos, que é muito legal. Eu acho que eu Eu vi pensei em uns tempos pegar ele atrás. Uns tempos e atrás. assistam. É muito legal, vale muito a pena. E aí passo para você agora. Aí com isso eu encerro a parte que a gente estava falando de carros autônomos. Vou deixar o Vinícius trazer para nós a resposta aí do anterior. O pessoal falou que 47% falou que sabia o que era um carro autônomo e 53% não. Eu colocaria que sim, né? A partir do que você tinha falado. Eu só tinha uma ideia antes da apresentação, mas não tinha visto, nunca tinha parado para ver assim um exemplo claro. Né? É só mais Aí, uma pergunta para o Bernardo, falando no link ali, que ele adora o filme. Você adora o filme, mas você conhece os livros do Asimov, Bernardo? Se não conhece, é uma boa oportunidade de partir para isso. Tem outro filme que também foi feito sobre um livro do Asimov, que chama O Homem Bicentenário. Mas esse é meio chato, na verdade. O filme começa bem, mas depois ele fica muito chato. é Talvez vocês melhor ler tenham o visto. livro. Sempre. Melhor Sempre. ler Não os só do livros. Asimov, qualquer livro. Com Mas certeza. O Homem Bicentenário tem uma outra discussão filosófica que é muito legal. É um robô que quer ser tratado como humano. Como é um livro em inglês, ele não quer mais ser tratado como it, ele quer ser tratado como he. E o Sim. filme inteiro e o livro todo gira em torno disso, cara. É muito, muito legal. Vale muito a Cara, pena legal, ler o livro. legal. Legal. Boa dica aí, pessoal, pesquisar e tentar comprar algum desses livros, né, Acho que do vale muito a Asimov. pena. Vale Vocês a vão pena. gostar muito e é muito importante para vocês terem essa reflexão na formação de vocês. Com certeza. Se não, é a Skynet garantido. Já falei para você que eu morro de medo, cara. Pois é. Mas isso aí. Aí depois eu volto com a quarta pergunta, que vai ser a última. Pode. Agora está com você já a palavra, cara. É muito chato, né, Pode, Ingrid? Mas vale a pena a reflexão. É isso mesmo, pode, exatamente isso o filme. pode prosseguir, que aí depois eu volto com a quarta pergunta. Tá bom. Então, agora a gente vai falar do que eu chamei de a surpresa, né? Que é o que a gente não pensa que existe tanto quanto, Ingrid, e é, de certa forma, a resposta da sua pergunta e o que eu confesso que eu não lembro, acho que foi o Gabriel que falou da possibilidade de a gente fazer só com transporte coletivo, né? E aí, se puder passar para o próximo slide, gente, a gente tem uma coisa que está acontecendo nesse momento de maneira muito forte, que é a indústria automobilística mudando a visão de vender carro para as pessoas por uma coisa que a gente chama ou de MAAS ou de CAAS. A gente começou chamando de CAAS e agora a gente chama mais de MAAS. Por quê? O C era de carro e o M é de mobilidade. Então, era o MAAS, mobilidade como um serviço.
O que a indústria entendeu? A indústria entendeu que, muito provavelmente, ao contrário do que vocês responderam no começo, a Ingrid, o Vinícius, a Jéssica, o Bernardo, não vão querer ter mais um carro, porque não vai ter sentido, justamente por causa dessa visão da economia compartilhada, né? Do compartilhamento, e o que a gente chama do car sharing, que é o carro compartilhado, que já começou de uma maneira ainda um pouco, no Brasil muito pouco, né? Mas precisa distinguir uma coisa que a gente chama de ride sharing para que a gente chama de car sharing. O que a gente chama de ride sharing é igual ao Uber. Então tem um motorista que coloca o carro dele disponível para esse serviço público. E o que a gente chama de car sharing é um carro de uma empresa disponibilizado em algum lugar, você pode pegar aquele carro, você usa e paga só pelo tempo que você está usando. Tá? Então hoje a gente tem muitas empresas nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares que fazem isso. No Brasil muito pouco ainda, muito incipiente, mas é um caminho que está sendo adotado. Aí eu vou fazer os próximos slides, vocês vão ver que tem um segredo neles, pode passar para o próximo, por favor, e é proposital. Porque, em geral, a gente diz que a gente nunca deve escrever em outro idioma quando a gente está fazendo uma apresentação para todo mundo que fala português. Mas eu fiz questão de não traduzir para ficar claro que quem está querendo, que é o caso de vocês, eu acredito, entender tudo que é realmente novo, tudo que realmente existe de mais atual, não vai ser em português que vai ler, gente. Então é muito importante que vocês se aprofundem em outros idiomas, sobretudo no inglês. Porque a grande ciência, a grande novidade, ela está sendo feita e está sendo escrita, mesmo por brasileiros, como vocês estão vendo, esse texto eu tirei de autores brasileiros, só tem brasileiros, mas para publicar, você vai publicar em inglês, porque vai ter mais alcance aquilo que você está publicando. E aí, essa visão de precisar falar inglês é fundamental, por isso que eu pus justamente só para chamar a atenção, deixei em inglês para vocês. Mas o que a gente vai falar? O que é isso? Onde nós estamos hoje? E esse hoje já é de alguns anos para cá, né? As pessoas perceberam que ter um carro, seja ele autônomo ou não, como alguém falou aí no chat, é caro. É caro. E esse carro que você tem, ele passa muito do tempo dele parado, fazendo nada. Além dele custar para você ter, ele custa porque você tem um lugar para guardar ele. Você tem uma vaga de estacionamento. E a maioria do tempo ele está parado. Então é muito mais simples você pagar só pelo tempo que você usa o carro, que é o que a gente chama de car sharing. Então, se você simplesmente pega e você vai usar um carro para ir do ponto A ao B, se você sabe que tem lá um carro disponível, você vai pegar, você vai descer do seu metrô, tá a ligação com o transporte público, né? E vai pegar um carro que está lá parado numa estação de carros, vai até onde você tem que ir e estaciona lá. E vai ser descontado do seu cartão de crédito, da sua conta, sei lá o que for, o valor do tempo que você ficou com aquele carro. E depois outra pessoa vai pegar, vai levar para outro lugar. E tem vários sistemas para isso. Esse texto que tá aí, vocês podem ler depois, já está indicado o texto, senão a gente vai ficar muito extenso falando, mostrando os tipos diferentes. Tem uns que os pontos são rígidos, você tem que devolver o carro no mesmo lugar que você pegou, tem outros que tem pontos que você pode devolver em outro ponto, tem outros que você pode largar o carro onde você quiser. Então, tudo depende de quanto isso vai estar realmente já integrado com o transporte público e com a consciência das pessoas. Mas essa pesquisa, que é de 2005, olha que interessante, falou que as pessoas gostam, quase mais de 80% das pessoas acham interessante a filosofia do car sharing, de dividir um carro. Muitos deles eliminam o interesse de ter um carro, se tiver uma possibilidade de ter um carro assim, desse carro compartilhado. Então, a gente passa, exatamente, seu Carlos, exatamente a ideia é exatamente igual a essa das bicicletas. A bicicleta é um car sharing com outro modelo de veículo. E, se puder, por favor, passar para o próximo slide. E aí, qual é a vantagem do car sharing? Quando a gente falou do carro elétrico, um carro elétrico transporta 5 pessoas e ocupa exatamente o mesmo espaço, exatamente, Ingrid, é o que o seu Carlos perguntou e é o que você está falando. É exatamente a mesma coisa. Isso começou, na verdade, com bicicletas na França, chamava Velib, e depois passou a ter o Autolib, que foi com carros também lá. E aí tem em vários lugares do mundo agora, e é exatamente a mesma ideia, o mesmo conceito. E um não elimina o outro. Por quê? Porque tem lugares que não vale a pena ter um carro para ir e continua sendo a bicicleta. É o que a gente chama de last mile trip.
que é o quê? O transporte público grande, o metrô, o ônibus, ele tem que ir até as grandes avenidas. E depois você tem que criar sistemas mais simples em que você tenha transportes mais individualizados para levar a pessoa até em casa. É isso, é uma evolução do sistema de aluguel, Gabriel. É exatamente isso. A gente aluga de uma maneira diferente só pelo tempo que a pessoa está usando. Então, isso é o car sharing, separadamente, a gente está falando só por enquanto. E qual que é a vantagem disso? É isso que vocês estão vendo na tela. Um carro compartilhado pode substituir 9 a 13 carros individuais que as pessoas tinham. Isso são pesquisas, são estudos, né? Com isso, a gente reduz a emissão de gás de efeito estufa, com isso, a gente reduz o consumo de combustível. E aí, a gente pode pensar uma coisa que é um pouco contraintuitiva, né? Que a gente fala assim, puxa, mas então quem não vai ter interesse nisso é a indústria automobilística, porque ela vai vender menos carro, né? Se em vez de vender 9, ela vai vender um só, ela não vai ter esse interesse. Mas onde está a pegadinha disso que a gente não percebe? É que esse um carro, ele vai estar rodando o tempo todo. Ao invés de ele estar parado na sua garagem, a hora que você estacionou, outra pessoa vai usar. Então ele vai ficar velho muito mais rápido. E ele vai precisar ser trocado muito mais rápido. O que muda é só que a indústria, ao invés de vender para a pessoa, ela vai começar a vender para empresas. Ou ela vai criar empresas. Se vocês olharem e pesquisarem, vocês vão ver que as grandes montadoras já compraram ou criaram empresas para fazer locação de carro. Talvez vocês não tenham percebido isso, né? Mas eles já perceberam. E então você tem sistemas em que ele não está mais preocupado em te vender o carro. Porque ele sabe que as pessoas talvez não vão pensar mais em comprar o carro por causa dessas condições. Ela vai gastar muito menos só usando na hora que ela pretende usar, né? E isso gera muitos ganhos, inclusive ambientais, como a gente está vendo aí. Quais são os problemas que a gente tem ainda, sobretudo no Brasil, se a gente puder passar para o próximo slide? A gente tem muitas dificuldades em relação à legislação, a gente tem problema com as características do trânsito de maneira geral no Brasil, a gente tem problema com as estradas, a gente tem problema com a sinalização, a gente tem problema de segurança, acho que a gente falou das bicicletas do Itaú, acho que muita gente já viu o que já aconteceu da quantidade de bicicleta destruída, que o pessoal destrói, que não entrega, de roubo. Então a gente imagina todos esses problemas que a gente tem que tratar, mas que vai acontecer. A Ingrid, boa pergunta, Ingrid. Então, a gente tem todos esses problemas que a gente está falando e a gente vai passar para o próximo slide. Você adivinhou a hora de perguntar. Então, qual que é a visão que a gente tem hoje, Ingrid, do que a gente imagina que seria o círculo virtuoso? Tá vendo? Aí está o CAAS, né? Quando eu fiz em vez do MAAS, da mobilidade como um serviço. É quando a gente conseguir ligar o carro elétrico, o carro autônomo, e todo esse sistema de compartilhamento num círculo virtuoso que permita o quê? Que todo mundo tenha acesso a esse carro e que ele possa, inclusive, ser mais acessível para as pessoas com deficiência, com tudo isso que a gente está falando. Para isso, a gente vai depender muito, muito do trabalho de vocês, que são essa geração que está chegando. Primeiro, de vocês entenderem essa filosofia, se ela realmente for de interesse de vocês, se isso disser alguma coisa para vocês, e depois de viabilizar tudo isso. E talvez depois de tudo isso que a gente falou, se vocês prestarem atenção, a gente falou que precisa de tecnologia para o carro autônomo, precisa de tecnologia para o carro elétrico, então tem alguém para desenvolver tudo isso, mas está muito avançado. Talvez o que a gente mais precise seja desenvolver essa filosofia do compartilhamento. E talvez aí o trabalho esteja lá no outro campo da automação e da programação e da lógica, de como fazer isso ser uma coisa que vai realmente convencer o comprador, a pessoa. E aí tem uma coisa, só uma frase para a Ingrid que eu queria falar, Vinícius, da última pergunta que ela fez aí, ou da última afirmação, não foi nem uma pergunta, né? Foi uma afirmação que o carro elétrico seria uma enorme economia ambiental. Eu não vou retomar o tema, Ingrid, mas acho que vale a pena, talvez vai ter gravação da palestra, se olhar o que a gente fala, que não necessariamente, dependendo do que acontece, o carro elétrico seja um ganho ambiental. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa afirmação e fica a dica de talvez depois olhar tanto o material que vai estar indicado para vocês aí depois, outras pesquisas, e pesquisar sobre W2W, foi o que eu falei aqui, para você que você não estava ainda talvez nessa etapa, e rever essa parte da palestra, porque não necessariamente, nem todo mundo acredita que o carro elétrico seja necessariamente um ganho ambiental. E tem as explicações de por que isso.
vale a pena dar uma olhada. E aí passo para você, Vinícius, que você vai trazer para nós aí o retorno do que eles responderam agora, depois de ouvir tudo isso, né, que a gente vai pôr a próxima pergunta, né? Agora a gente vai para a última pergunta, que é praticamente a mesma da primeira, que foi que se você pensa que vai ter um carro, né, daqui a 20 anos. Se você ainda pensa que vai ter um carro, eu particularmente, depois dessa palestra, penso que não vou ter, porque pelo andar da carruagem, né, como a gente fala, o movimento tem sido de passar nessa questão do car sharing service, e eu concordo com isso, porque pode ser rentável financeiramente para a gente, rentável socialmente, que pode dar acesso às pessoas que não têm carro para facilitar a locomoção, e eu acredito que é uma boa. Eu acredito que vai ser bom isso. Então, enquanto vocês respondem aí. Enquanto vocês refletem e respondem aí, eu peço para o Vinícius, por favor, passar para o próximo slide, que é só a indicação para vocês aí, vocês vão ter gravado, não sei se recebem o material também de alguma forma, mas vai estar gravado para vocês, de quatro textos diferentes, e cada um falando de um tema. Um deles ainda não está disponível, na verdade, que é esse primeiro, que é um TCC muito recente, acho que pelo menos uma das pessoas está assistindo aí, que foi apresentado faz 2 semanas, esse TCC, que é uma pesquisa que a gente fez com as pessoas aqui da região, do que elas conhecem de tudo isso que a gente está falando. Então é muito legal para vocês verem, para vocês entenderem como é que vocês se posicionam, do que vocês conheciam em relação a essas coisas, em relação ao que as pessoas em geral aqui na região conhecem. Então vale muito a pena vocês darem uma olhada assim que estiver disponível. Ainda não está, porque a gente está fazendo as correções desse TCC. Os outros 3 textos e o vídeo que está aí, que fala justamente dos maiores problemas do carro autônomo, estão disponíveis, vocês podem pesquisar o que vocês quiserem. Fica essa dica aí para vocês, né? E aí eu peço para passar para o próximo slide, por favor, que é abrir o espaço para quem quiser perguntar alguma coisa aí ou comentar aí no chat, para poder tentar ajudar vocês com alguma dúvida que vocês tenham ficado. E pedir desculpa se eu tiver sido muito longo, se eu tiver sido muito chato, e agradecer mais uma vez aí o convite para poder falar com vocês. Show. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, mandem aí, que estamos aqui para responder, né? O Anderson está aqui para responder as nossas dúvidas, e mandem aí qualquer dúvida que tiverem. E te agradecer, Anderson, pela essa aula que você deu para a gente agora, que nos alerta, e não foi, igual como o Gabriel está falando, não foi chato nada, foi excelente da forma que deveria ser, porque realmente é um assunto que é de extremo interesse para todo mundo, para a sociedade em geral, e para a gente que está nessa área, na automação industrial, é mais ainda, que é essencial para que a gente saiba cada vez mais sobre isso. Feliz que vocês tenham gostado. Espero que tenham ficado curiosos, que vão pesquisar mais, porque vocês são os futuros pesquisadores, vocês são os caras. Primeira coisa, eu espero muito, e aí eu vou olhar no seu olho para falar porque você me deixou decepcionado quando você não pôs reação nenhuma ao falar do Asimov, cara. Eu espero que você saia daqui pensando em ler um livro do Asimov, ou pelo menos assistir o filme do Eu, Robô, porque isso é fundamental para vocês, cara. Não pensem só na técnica. A técnica é fundamental. Espero que vocês venham a ser engenheiros, cientistas, seja lá o que for, cara. Mas a técnica sem a ética não serve para absolutamente nada. A gente só vai fazer besteira. Então, leiam, aprendam muito e façam carros e um mundo melhor para mim, porque eu já estou velhinho e vou depender de vocês, cara. Com certeza. Mata minha curiosidade, o que o pessoal respondeu? O que o pessoal respondeu, Vinícius? Deixa eu ver se o pessoal colocou que foi aqui. Igual, continua só 5% ou mudou? Mudou completamente. Mudou completamente, não. Eu li errado aqui. Sim, 73% das pessoas responderam que sim, e 27% que ainda acham que vão ter um carro, e 27% responderam que não. Eu responderia não.
Mas depende do tempo, né? Se for daqui a 30 anos, aí tudo bem. O tempo vai depender Depende, desse né? percentual. Exatamente, Quando mais pessoas estiverem dispostas a acatar esse novo modo, mais rápido vai acontecer. Nós precisamos enxergar a verdadeira vantagem disso, né? Porque acho que um dos desafios é esse: mostrar para a população em geral qual é a verdadeira vantagem de mudar esse sistema. Porque hoje nós temos um sistema sólido, né? Você vai lá, compra o seu carro, abastece com gasolina, aí reclama que a gasolina está cara e tal. Ele é inclusive uma questão de status, né? Ter o carro é inclusive uma questão de status. Então, tem tudo por trás dessa discussão que a gente precisa tomar em conta, mas acho que o objetivo era deixar vocês curiosos, era fazer vocês pensarem e continuar pensando daqui para frente e entender que o maior problema não é a técnica nesse caso. É como a gente vai fazer para as pessoas se adaptarem a esse novo mundo e a gente vai ter que fazer o que as pessoas quiserem. Exatamente. A técnica nós temos, a tecnologia nós conhecemos. E a gente só precisa aprimorar um pouco, precisa ter mais confiabilidade, tem o problema da cibersegurança, tem vários problemas que vocês vão ler nesses textos, em tudo que a gente está falando, mas na prática a técnica a gente conhece, a gente vai aprimorar só. O que a gente precisa é ter consciência e estudar exatamente o que as pessoas vão querer. E tornar acessível, né? Tornar acessível para que mais pessoas saibam dessas informações e se interessem, porque é de interesse mundial que isso aconteça. É isso aí. Né? E agora chamar a professora Aline para que ela venha dar a saudação final. Obrigada, Anderson. Muito bom te ouvir, divertido. Né? Foi uma hora aí que passou rapidinho, o pessoal participou. Você tem que fazer esses meninos lerem o Asimov, hein, Aline? Pode deixar. Põe na sua disciplina, que não tem nada a ver, mas você põe, que eles vão ter que ler. A gente faz aqui o Biofilosofando, Anderson. Eu vou te mostrar o quadro, porque a gente trabalha de maneira interdisciplinar, e o André, que o pessoal citou lá, é o nosso professor de filosofia. E fica a promessa aí, a gente vai fazer esse encontro do Anderson com o André. Um vídeo muito legal. Tem um vídeo do Asimov, cara, na década de 70, talvez, ou 60, ele imaginando que seria a internet, se vocês acharem no YouTube. Vocês vão ver o que ele imaginava que era o mundo hoje. Como era a cabeça desse cidadão. Procura depois no YouTube. Muito bom. A gente está aí começando com esses projetos, né, trazendo a inteligência artificial para o pessoal discutir, ver as questões éticas atreladas com isso. Então vai ser muito bom. Isso eu tenho medo, Aline. Inteligência artificial, eu tenho medo. A gente vai se encontrar eu aprendi com a pessoa errada sobre inteligência artificial, a gente já conversou antes, eu morro de medo da Skynet, então não é comigo. Então, a gente vai trazer para cá e vai conversar mais sobre isso. Obrigada mesmo, foi muito bom, divertido, bom relembrar os nossos velhos tempos aí de conversa, e que a gente faça isso. Eu vi que até a Estelinha tá no chat aí, ó. Tá, me escapou, que eu estou aqui fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, o comentário dela me escapou, mas eu mandei. Estela Maris é minha irmã, gente, um beijo para elas. E a gente se conhece aí desde muito novo. Olha, é um prazer mesmo, a gente já fica marcado aqui que a gente vai se encontrar novamente, tá? Vinícius, foi ótima a sua mediação. Eu agradeço a oportunidade, Aline. Trazer essa molecada aí, Anderson, eu já ia chamá-lo pelo apelido, quase que escapou por pouco. Deixa para a próxima live, deixa para a próxima. Treinei direitinho, viu? E é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui, né? Porque as dúvidas aí, o Anderson já foi respondendo à medida que elas iam aparecendo, comentou tudo. E foi bom demais, né? Com gosto, quero mais para uma próxima. Agradeço a oportunidade aí, pessoal. Muito obrigado mesmo por poder falar. Espero que tenha contribuído um pouquinho para aumentar a curiosidade de vocês. Olha, sobre o carro, eu tinha marcado sim, depois marquei não, viu? Gostei. Você tá no percentual que mudou. Então, conseguiu catequizar um pouquinho aí. A Camille comentou, de 95 já reduziu aí para 75, né? Muito bom. O Guto tá aí também, rapaz. Trabalhando. Obrigado, Guto, pelo comentário, cara. Viu? Tem que vir mais vezes. Obrigado, gente. Não tá cabendo numa live só, não. A gente volta aí. Exatamente. Fica a promessa aí. Um abraço para todo mundo, tá? Um abraço, obrigada. pessoal. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade aí. E vou lá que eu tenho que levar o Elias correndo na escola, então não vai dar tempo. Vai lá. Falou, gente. Tchau.